quais tipos de empresa que, se eu vou prestar minha consultoria, elas podem fazer mais sentido para que eu possa exercer esse serviço. Como que eu escalo e que tipos de empresa que eu seleciono? Empresas que já participam de licitações estão cometendo erros e empresas que podem começar a prestar os seus serviços, fornecer os seus produtos para a administração pública e muitas vezes não fazem isso. Eu sou prova viva de que o caminho é utilizar a internet para escalar os nossos serviços, os nossos produtos e a nossa consultoria. Eu estava lembrando ontem, lá em 2003, 2004, 2005, eu trabalhava numa empresa que a gente prestava serviço para 35 municípios no interior de Minas Gerais. E, naquela época, prestando serviço para esses 35 municípios, a gente só conseguia atender ali a região. Era a região do leste de Minas Gerais, eu sou natural de Governador Valadares, então eu atendia 35 municípios ali na região. O grande diferencial que a gente tem hoje é que eu posso atender clientes do Brasil inteiro. Então, hoje, por exemplo, eu, Wesley, na área de licitações, tenho clientes que estão no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul. Quer dizer, a minha localização física não impacta em nada no resultado do trabalho que eu gero na área de licitações, a partir do momento que o serviço de consultoria, ele pode ser prestado 100% online. Você não precisa instalar fisicamente na maior parte dos casos. Então, essa é uma grande vantagem que nós temos hoje, que a gente não tinha no passado. Aprofundando, então, quando eu penso em escalar na internet, eu preciso pensar em qual nicho eu vou atuar. Por quê? O caminho para eu escalar na internet, ele passa pelo caminho de produzir um conteúdo que vai mostrar para os meus possíveis clientes que eu tenho competência, eu tenho capacidade de ajudá-los a solucionar o problema deles. Por exemplo, se eu vou trabalhar com consultoria e licitações para empresas de engenharia, eu preciso demonstrar para aquelas empresas de engenharia que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho essa capacidade. E não tem lugar mais barato, mais simplificado e mais escalável do que as mídias digitais. Estou usando duas mídias digitais para demonstrar o conhecimento que eu tenho, ajudar vocês e vocês terem resultado. E a lógica para que você possa escalar a tua consultoria e licitações é a mesma. É você olhar para os mercados que você vai atuar e você direcionar o seu conteúdo para aquilo. Então, no meu caso, eu direciono o meu conteúdo para consultoria em licitações. Com quem que eu falo? Eu falo no nicho de licitações e contratos. Eu poderia, por exemplo, falar para advogados do trabalhista, do tributário, do civil, eu poderia, mas eu falo para quem atua na área de licitações. Você, quando quer escalar sua consultoria, a primeira coisa é escolher quais os nichos que você vai trabalhar. Porque o seu conteúdo precisa conectar com pessoas daquele nicho. Por exemplo, se eu começo a produzir um conteúdo na internet falando sobre saúde, sobre distribuição de medicamentos para a área da saúde e falando como empresas que distribuem os seus medicamentos, elas podem, com o meu conhecimento, vender mais para o fundamental que quando eu quero escalar, eu comece selecionando qual é o nicho, qual é o subnicho. Quanto mais específico eu for, maiores as chances de eu me conectar com os possíveis clientes e esses clientes entenderem que eu gero valor para eles ou que eu posso gerar valor para eles para que eles possam, eles queiram contratar a minha consultoria. E, gente, quando a gente fala em um cliente que contrata a sua consultoria, se você utiliza o método que nós ensinamos, o nosso método ele preconiza que você vai atuar com clientes que vendem, fornecem, que participam de licitações de 2 a 50 milhões de reais. Então, se eu cobro 2% ou 5% de uma licitação de 2 milhões de reais, eu vou pegar o menor valor, 2 milhões de reais com 5% de participação. Eu coloco 100 mil reais no meu bolso. A maior parte dos profissionais que atuam na área pública ganham abaixo de 10 mil reais. Talvez você ganhe 15, talvez você ganhe 20, mas indiscutivelmente não há um meio mais lucrativo e mais rentável do que você conseguir escalar o seu conteúdo, a sua consultoria por meio da internet para atender esse tipo de empresa, demonstrar para ela a sua capacidade, o seu conhecimento, para que ela queira contratar você. E claro que eu sempre recomendo vocês licitações entre 2 e 50 milhões de reais. Por que eu recomendo licitações entre 2 e 50 milhões de reais? Porque você coloca um percentual pequeno, que não pesa tanto para aquele empresário, mas ainda assim tem
meses, talvez dependendo da tua remuneração, tem 2, 3 anos de remuneração em uma licitação vencida. Então, vale muito a pena. E empresas que faturam até 50 milhões de reais com licitações atuando para entes públicos, essas empresas, muitas vezes, ela até tem uma equipe, mas a equipe dela é pequena, a equipe dela não dá conta de todos os certames, e isso abre oportunidade para você entrar com a sua consultoria e prestar esse serviço e ser remunerado por isso. Uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam é, professor, eu preciso aparecer na tela? Quer dizer, tem como eu utilizar? Eu tenho vergonha de aparecer, eu não gosto de estar na frente das câmeras, eu não gosto de exibir, de compartilhar a minha vida, eu preciso compartilhar a minha vida nas mídias digitais para que eu possa faturar alto com consultoria em licitações? E a resposta é não. Você não precisa compartilhar a sua vida, você não precisa mostrar, inclusive você não precisa mostrar a sua cara, apesar que quem mostra a cara tende naturalmente a ter um nível de resultado e um resultado de longo prazo muito maior. Mas você consegue 2 caminhos para fazer sem mostrar a sua cara. Um caminho é o seu conteúdo ser produzido com imagens, com vídeos filmados que não mostram você, que mostra a sua tela, que mostra certame, que vai entrar no PNCP, que entra lá no Licitar Digital, na BLL, no compras.gov, você entra no portal e mostra que existem oportunidades para aquele tipo de empresa que você quer fechar os seus contratos de consultoria em licitações. Então esse é um caminho, você produz um conteúdo que você não precisa aparecer nele. Um segundo caminho é fazer como eu fiz no passado, onde eu selecionei um profissional no mercado, que era um nome muito forte, uma pessoa de muito respeito, de muito renome, o professor Matheus Carvalho. Eu virei sócio desse professor Matheus Carvalho na época, e na época só aparecia o professor Matheus. Por alguns anos, as pessoas não sabiam que existia o Wesley atuando junto com o professor Matheus dentro do projeto de formação de especialistas em licitações. Ao longo dos anos eu comecei a dar uma aula na pós-graduação, a dar outra, a aparecer mais, aí os alunos foram pedindo um curso, pedindo outro, e eu acabei aparecendo. Mas eu consegui gerar muito resultado, sem necessariamente precisar expor minha cara. Então não, você não precisa aparecer na tela, aparecer no vídeo, aparecer nas mídias digitais, para que você consiga faturar alto com a sua consultoria em licitações e escalar ela. Não é necessário. Quando você aparece, naturalmente você pode ainda angariar mais contratos, porque tem uma coisa muito interessante que é, pessoas confiam em pessoas. E quando eu estou aqui olhando no fundo dos seus olhos, você sente se eu estou falando a verdade ou não. A verdade, ela sai pelos poros. Então você sabe se dá ou se não dá para confiar. O pessoal lá do especialista referência que está lá no perfil, eu não estou olhando no olho de vocês não, porque eu tenho uma câmera transmitindo para o especialista referência e outra transmitindo aqui para mentoria Sniper League. E a nossa aula é aqui no canal do Mentoria Sniper League. Então, caso você queira participar, vem para a aula, o link está aí fixado para vocês. Mas para você que está aqui na aula comigo, eu estou olho no olho, então você sabe, você percebe se eu estou falando a verdade, você percebe se aquilo está muito superficial, você consegue pegar isso. Então, quando você aparece, você tende a transmitir mais confiança. E confiança vende. Mas eu preciso, para fazer meu primeiro, meu segundo, meu terceiro milhão, eu preciso aparecer na internet? Não, eu não preciso aparecer na internet. Boa noite, Alberto. Alberto Vasconcelos de Parauapebas, o Pará. O professor Matheus está aí hoje ou ontem, não sei. Ele estava dando capacitação aí em Parauapebas. Parauapebas é um lugar que está na minha lista para conhecer. E, gente, vou fazer só um intervalozinho aqui na aula, tá? Está na minha lista para conhecer, porque a minha namorada, a família dela é de Terra Santa, no Pará. E um dos caminhos para chegar em Terra Santa é passando por Parauapebas, segundo ela. Então, está na minha lista conhecer Parauapebas, ainda vai acontecer. Seja muito bem-vindo, Alberto. Continuando aqui com a nossa aula, tá? Quando a gente pensa em nicho, a gente também precisa pensar em público-alvo, tá? Por quê? Eu preciso entender quem é aquela pessoa que eu quero falar com ela, quem é aquela pessoa que eu quero atingir na internet para que ela se conecte comigo. As mídias digitais são mídias de interação, de conexão. Então, por exemplo, quando você começa a produzir conteúdo e você começa a aparecer, você precisa conectar com aquelas pessoas. E para conectar, você precisa de clareza sobre as características daquela pessoa. Então, ora, se eu vou falar para empresário, por exemplo, do nicho da saúde, distribuição de medicamentos, tá? Eu vou fazer uma pesquisa e eu vou entender qual é a faixa etária, qual é sexo, é mais homem ou é mais mulher? Por exemplo, se eu falo da área de engenharia, eu vou tender a acreditar que é um público mais feminino. Se eu falo
da área de engenharia, eu vou tender a acreditar que é um público mais masculino. Se eu falo, por exemplo, da área de beleza, né? A área de estética, por exemplo, eu vou entender que é um público mais feminino. Então, entender as características do público vai me direcionar como eu vou comunicar com esse público. Por quê? Quando eu estou falando com mulheres, eu tenho que ter um tom mais feminino, eu tenho que ter um tom mais leve, um tom mais alinhado com o público feminino. Quando eu estou falando com homens, como eu não tenho um público que é 80, 90% masculino, o meu tom, o tom da minha narrativa, ele precisa ser um tom mais arrojado, mais testosterona, mais forte, tá? Então, quando eu falo mais forte, eu tendo a me conectar. É claro que isso não é preciso, não é exato, mas isso te ajuda em entender qual é a forma de comunicação que vai transmitir a tua autoridade, a tua competência, para que aquela pessoa, dono, gestor daquela empresa, queira contratar a sua consultoria em licitações. E isso faz com que você escale a sua consultoria na internet, tá? Eu vou buscar entender também quais são as dores dessas pessoas. Por exemplo, empresas que participam de licitações, elas costumam ter uma dor muito forte, que é perder prazo, não pegar detalhe de edital, errar na hora que ela vai anexar a documentação, acabar anexando às vezes a documentação que está vencida e não perceber que isso está acontecendo. Então ela tem erros específicos. Empresas, por exemplo, distribuidoras de medicamento, muitas vezes elas abaixam muito o preço para tentar vencer aquela concorrência e chegar depois do contrato assinado e fazer um pedido de reequilíbrio. Gente, aqui eu não estou criticando ou falando mal dessas empresas, não. Eu estou simplesmente trazendo um fato que acontece muito no mercado. Ah, professor, mas a minha empresa, o meu cliente é distribuição de medicamentos, ele não faz isso. Maravilha, não deve fazer mesmo. Mas eu estou falando de uma coisa que acontece, um fato que acontece no mercado. Então, uma dor das distribuidoras de medicamento é os concorrentes abaixarem muito o preço. Quando eu entendo isso, eu começo a produzir o meu conteúdo em cima dessa linha. Eu vou começar a trabalhar focado em qual é o processo que você está vivendo e que você vê os seus concorrentes abaixando o preço num cenário que você sabe que vai ficar inexequível e você chega a um ponto que você para porque você sabe que não tem condições de ter margem de lucro naquele negócio e você sabe que seria ilegal você fazer aquele processo com preço abaixo do seu custo para depois fazer uma solicitação de reequilíbrio. Quando eu vou entender mais esse público, eu vou entender os medos dessas pessoas. Quais são os medos? O medo, por exemplo, de um empresário que nunca participou de licitações é participar, vencer uma licitação e não receber. É um medo comum. É um medo de, às vezes, se envolver em alguma coisa que pode caracterizar como ilegal, ele acabar manchando o nome dele, e empresário sério não quer isso, em hipótese nenhuma, empresário sério não entra nisso, então eu preciso entender os medos daquela pessoa para que a minha comunicação ela esteja alinhada a esses medos. Eu preciso entender os desejos. Agora, o desejo do empresário é muito simples. O empresário quer faturamento, margem de lucro, tempo livre com a família. Esses são os desejos. Quando eu entendo os desejos do meu público, eu consigo me comunicar com ele. Semana passada, alguém perguntou assim, professor, mas como que eu comunico com a empresa, né? Quando eu estou comunicando com ela, eu estou conversando com essa empresa, para que ela entenda o valor do meu serviço para ela, eu preciso atingir na minha comunicação os sonhos dela. Por exemplo, assim, olha, tá vendo essa licitação que está acontecendo de X milhões de reais? Imagina você vencendo tantas licitações delas por mês. Isso vai te dar mais tempo livre com a sua família, mais crescimento no teu negócio, mais expansão, mais margem de lucro. São tantos benefícios por um percentual de participação tão pequeno que você só tem a ganhar comigo. Então eu utilizo do desejo do meu público para me comunicar com ele de forma intencional. E, gente, quando a gente está falando de utilizar a internet para escalar a nossa consultoria em licitações, a gente precisa ser 100% intencional. É ser íntegro, mas de forma intencional. Objeções. O que são objeções? Objeções eu costumo chamar de diabinho que fica na cabeça do seu possível cliente dizendo não contrata o Alberto, não contrata o Edson, não contrata a Maria, não contrata o Wesley. Ele fica, não contrata o André Luiz, o pessoal que está lá no perfil do especialista, não contrata o Gustavo, não contrata a Anne. Pessoal, fica um convite para vocês para vir para a nossa aula e conseguir acompanhar isso no nosso mapa mental, tá aí o link da aula lá no YouTube. Seguindo aqui a nossa aula, então, objeções é todo aquele argumento que internamente no cérebro do seu possível cliente, ele vai ter para tentar
evitar a mudança que é contratar a sua consultoria. Porque ao contratar a sua consultoria, ele vai passar por um processo de mudança e ele precisa lidar com isso. Então, as objeções são barreiras que impedem ele, que tentam forçar para que ele não contrate o seu serviço de consultoria. Entendendo quais são essas barreiras, você vai enfraquecer essas barreiras com técnica. A gente ensina isso lá na mentoria Sniper League, a gente ensina isso no método de vendas no Ganha, e você pode aprender da maneira que você quiser, mas você precisa entender essa característica para que você produza o seu conteúdo de maneira que você vai atrair exatamente o cliente que vai contratar a sua consultoria, vai estar preparado para contratar a sua consultoria. E mitos são aquelas crenças, aquelas falsas verdades que ele cria na cabeça dele para acreditar que não faz sentido. Ah, não, mas o governo hoje só contrata se for algum tipo de conluio, eu não quero entrar nisso. É um mito, a gente sabe que pode ter ilegalidade, hipoteticamente falando, como diz o professor Matheus Carvalho, mas eu não preciso entrar nisso para faturar muito e para que a empresa que eu estou assessorando fature muito. Nunca precisei disso para conseguir faturar múltiplos milhões de reais, o seu cliente também não precisa. Mas é um mito que ele considera como verdade e ele fala assim, não tem como eu ganhar dinheiro nessa área, se não for assim, logo eu não quero entrar nessa área. Tá? Quando eu entendo essas características, eu consigo me comunicar de uma maneira mais efetiva com o meu possível cliente e assim aumenta a chance de eu fechar o contrato com ele. Erros comuns, tá? Pessoal, pode trazer as dúvidas de vocês, tá? Erros comuns. Tá? Gente, a maior parte dos consultores em licitações, ou dos aspirantes a consultor em licitações, quer dizer, você que é agente de contratação, que é consultor, que é consultor público, que é advogado, que é procurador, que é gestor, que é pregoeiro, você começa a produzir um conteúdo para aparecer na internet, e aí você começa a falar assim, olha, a Lei 14.133, ela no artigo tal fala isso, e isso, e isso, e isso, e você precisa considerar isso, 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 isso. O que está acontecendo quando você faz isso? Você está trazendo um conteúdo para estudante. Tá? Você está trazendo um conteúdo que não é nem um pouquinho interessante para um empresário de uma distribuidora de medicamentos que pode ser o seu cliente. Você está perdendo a oportunidade de comunicar com o seu cliente. Só que a maior parte das pessoas, por não entender o que eu estou explicando para vocês aqui nessa aula, pegam e constroem o conteúdo dessa forma. Olha, o artigo tal da lei diz isso. O seu cliente, o empresário, o gestor daquela empresa de pavimentação, de medicamento, do que for, ele não quer saber dos artigos da lei. Isso não faz diferença para ele. Faz diferença para ele entender se você é capaz de ajudá-lo a vencer a licitação ou não. É isso que importa para ele. Conteúdo que fala para servidor público. Você começa a falar das dores dos seus colegas servidores públicos, das características dos seus colegas. Às vezes, faz até aqueles vídeos de reclamação, né? Poxa, nossa, as empresas licitantes não trabalham, não mandam documentação, não sei o quê, tal. Isso é o que você vive como servidor público, mas como consultor em licitações para empresas licitantes, isso desconecta dela, porque você está falando dela. Então, a sua comunicação nunca deve ser para o servidor público se você quer falar com empresas licitantes. A sua comunicação, ela não é para advogado, ela é para empreendedor. Advogado entende de artigo, advogado entende de lei, advogado entende da parte técnica jurídica. O seu cliente, ele entende de faturamento, ele entende do serviço que ele presta, ele entende do produto que ele fornece para o governo. É isso que ele entende, é isso que faz sentido, ele entende do nicho dele. Então, quando você fala um conteúdo muito teórico, um conteúdo focado mais no servidor, ou um conteúdo que é uma fala mais jurídica, você acaba repelindo aquelas pessoas que iam contratar a sua consultoria. E ao repelir essas pessoas, você não escala. Logo, para eu escalar na internet a minha consultoria em licitações, eu não posso falar para estudante, falar para servidor, falar para advogado, eu preciso falar para o empresário, eu preciso falar para o gestor, eu preciso ser específico, falar para o empresário, para o gestor daquele nicho, daquela área de atuação, porque quando eu falo com distribuidora de medicamentos, eu naturalmente estou repelindo a pessoal lá da pavimentação de obras, tá? Outro erro muito comum é o consultor que fala o tempo todo da consultoria dele, tá? Por exemplo, tá ali o Damião, o João, a Carolina, sejam bem-vindos, fica o convite para vocês, tá o link da aula, a gente tá lá no YouTube com a aula do Mentoria Sniper League, falando sobre como escalar a minha consultoria em licitações na internet. E um dos erros mais comuns que o profissional que começa a utilizar a internet para buscar escalar comete é falar da consultoria dele.
A minha consultoria é boa demais, porque nós somos muito competentes, porque nós temos essa especialização, aquela outra, eu fiz o especialista referência, eu tenho tantas pós-graduações, mestrado, doutorado. Gente, isso não faz diferença nenhuma para o empresário, tá? Sim, tem um momento que você vai apresentar a sua consultoria, mas é depois que você já demonstrou autoridade por meio do teu conhecimento, você já demonstrou capacidade de solucionar os problemas dele, seja uma empresa que está entrando no mercado de licitações, seja uma empresa que já participa de licitações e está perdendo certames por não ter você como consultor dela, e aí chega um momento que você já conscientizou ele que ele tem essa necessidade, e aí sim, você vai pegar naquela hora e vai explicar como você vai fazer para ajudar esse empresário a vencer os desafios dele prestando a sua consultoria. Mas essa é a última etapa do processo. Não é no digital que você vai fazer isso. No digital você vai atrair ele por meio de um conteúdo que demonstra a tua autoridade. Tem uma pergunta ali do Éder, entre consultoria para o poder público e para o setor privado, qual é mais fácil escalar? Éder, indiscutivelmente, e fica o convite tanto para você, Éder, quanto para os colegas, tem o link da aula aí, fica o convite para vocês virem para a aula aqui no YouTube. A pergunta é, entre consultoria para entes públicos e consultoria para empresas privadas, qual é a melhor para escalar? E aí eu vou fazer uma análise com vocês para a gente chegar nessa conclusão juntos, tá? Voltando aqui para a minha aula, olha só, a gente vai chegar nessa conclusão juntos, tá? Primeira coisa, quando eu vou fazer consultoria, prestar consultoria ou assessoria para entes públicos, o que geralmente o ente público quer contratar? E, gente, me corrijam se eu estiver errado, tá? Podem ficar super à vontade e me corrigir. O grande valor da nossa aula é essa troca de experiência, tá? O que a maior parte dos entes públicos querem na hora que eles vão contratar uma consultoria, uma assessoria jurídica? Eles querem alguém que vai pegar e vai executar para eles a operação. Então, se eu estou contratando um assessor jurídico, eu quero que ele faça os meus pareceres, eu quero que ele faça a análise dos meus processos, eu quero que ele execute para mim como prefeitura municipal, por exemplo. Tá? E isso faz com que você, como consultor, como assessor, tenha que ter uma dedicação muito forte para aquele ente público ou para aqueles entes públicos que você presta a sua consultoria, a sua assessoria. Isso faz com que você geralmente tenha que estar o quê? Um dia da semana, talvez meio dia da sua semana dedicado a um ente público. Então vamos pensar. Se eu tenho um dia da minha semana dedicado para cada ente público, eu posso atender 5 entes públicos, tá? Geralmente os entes públicos querem que você esteja lá presencialmente. Então, se você for presencialmente em cada um dos 5, você só vai conseguir atender 5. Se você conseguir encaixar 2 por dia, você vai conseguir atender 10 entes públicos na semana, tá? Isso é uma limitação física, ok. Outro ponto, tá? Para que eu possa prestar assessoria e consultoria para entes públicos, eu dependo de uma questão política. Eu não estou falando de legalidade, eu estou falando do cenário político, de quando eu estou atuando com uma gestão e há uma troca de gestão, é natural que eu, que fui contratado para prestar uma assessoria, para prestar uma consultoria, é natural que eu seja trocado, especialmente se o partido que entrou ali é um partido de oposição ao que estava. Então, não importa qual é o tamanho da minha competência, importa ali que, num cenário político, eu vou perder a minha posição. Então, quando eu falo de prestar consultoria ou assessoria para entes públicos, eu tenho a limitação física, eu tenho a limitação de impacto político, eu tenho a limitação de troca de gestão e eu tenho a limitação de ter todo aquele contato e aquele manejo que o meio político exige. E aqui eu não estou falando de nenhum tipo de legalidade, eu estou dizendo de política, tá? Agora vamos para o lado das empresas, tá? Então, num cenário natural, eu conseguiria assessorar 5, talvez 10 municípios, tá? Não estou falando de consórcio, tá? Porque consórcio eu recebo por um só, apesar de atender vários, né? Estou falando de entes públicos individuais, tá? Quando eu estou falando de empresas, qual que é o objetivo da empresa? O objetivo da empresa é vencer certame. Só que não tem certame para cada empresa todos os dias. Então eu posso hoje estar participando de um certame com uma empresa em Belo Horizonte. Daqui a pouco, na parte da tarde, eu posso estar participando de outro certame com outra empresa em São Paulo. Eu posso estar participando, posso estar preparando a documentação ou analisando o edital de uma empresa no Rio Grande do Sul. Tá? E por aí vai. Quer dizer, qual que é a minha limitação de volume de clientes? É a minha capacidade de chegar até eles, que depois dessa aula, essa capacidade é absurdamente minimizada a partir do momento que você entende o poder de escalar a tua consultoria em licitações
por meio da internet. Então, a limitação que eu tinha antigamente, que era uma limitação física, ela não existe mais com toda a flexibilidade que a tecnologia e que a internet nos traz. Por isso, deixa eu só ver aqui de novo quem perguntou, eu sou péssimo com nome, tá, gente? Eu gravo o número, foi o Éder. Por isso que a única coisa que te impede de escalar absurdamente, eu estou falando de ter 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 clientes, é a tua capacidade de produzir conteúdo e de atrair essas empresas e levar depois elas para um processo de conversão, que eu gosto muito de executar, é o método que a gente faz lá no curso de venda de consultoria, onde eu levo esse empresário a ele querer comprar a minha consultoria. Eu levo esse gestor a querer contratar a minha consultoria, que eu não preciso nem entender de venda. Eu simplesmente preciso executar um processo para que ele tenha o desejo de contratar a minha consultoria, e aí eu escalo com muito mais flexibilidade, porque o meu papel é ser consultor e não vendedor, apesar de precisar vender a minha consultoria. Eu posso usar um método de vendas tradicional, ou eu posso usar um método de vendas como é o método do curso de consultoria, onde a gente faz a venda sem vender, sem necessariamente ter a competência de um vendedor e sem ser aquela venda chata. Então, é isso que impede. E quanto mais resultado eu gero para as empresas licitantes, mais elas me indicam. Empresário fala com empresário. Por exemplo, eu lido muito no meio empresarial. Então, hoje eu estava numa reunião com executivos de uma organização lá em São Paulo, de uma empresa, e eles estavam me convidando para participar de um comitê específico dentro de um negócio deles com um conjunto de outros empresários. Ou seja, eu vou estar na mesa, eu não posso abrir aqui porque é confidencial, mas eu vou estar na mesa com vários empresários. Logo, se o Alberto vem prestar uma consultoria para mim, se a Catiúcia vem prestar uma consultoria para mim, e nesse processo de prestar essa consultoria, eu entendo que você entrega muito valor, eu te indico. Então, a internet me faz angariar os primeiros clientes e me faz escalar, e isso gera um exponencial a partir do momento que o resultado do meu trabalho faz com que os meus clientes me indicam. Eu, 3 vezes ao ano, passo uma semana em Brasília, em 2 eventos com aproximadamente uns 900 mil empresários. Empresário conecta e fala com empresário. Então, eu estou constantemente em contato com empresários. Os seus clientes vão estar e estão constantemente em contato com outros empresários. Se você prestou um bom serviço, eles vão te indicar. Partindo desses 2 parâmetros, de um lado eu tenho entes públicos, que eu tenho a questão política, que eu tenho a questão de troca de gestão e que eu tenho a questão física, que me impede de escalar como eu posso escalar com empresas licitantes. A escala com empresa licitante é natural. Então, entre ente público e empresa licitante, a empresa licitante tem um poder de escala muito, muito, muito maior. Depende absolutamente, única e exclusivamente da sua competência. E digo mais, tá? Muitos profissionais que atuam nos entes públicos, eu acabo tendo muito contato com eles, porque lá no Especialista Referência a gente tem milhares de alunos, junto com o professor Matheus Carvalho, lá na mentoria Sniper League a gente tem vários mentorados, no curso de vendas de consultoria são vários, no curso de inteligência artificial aplicada às estações são vários profissionais, e em todo esse leque são alunos que atuam dentro de ente público. Muitos são alunos que atuam dentro de entes públicos. Então, quando eu converso com esses alunos, uma dúvida muito comum que chega para mim é: professor, mas eu sou agente de contratação, eu sou gestor público, eu entendo como funciona o processo dentro do ente público, eu não entendo como funciona dentro da empresa. E aí está um ledo engano. Por quê? Você que está dentro do ente público, você sabe exatamente aonde as empresas licitantes mais erram. E é o erro delas que faz com que elas perdam licitações. Quando você identifica esse erro e você é capaz de identificar, você gera um valor para ela absurdo. E esse valor é revertido no seu percentual de faturamento com aquela consultoria.